Oi gente, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vamos falar de Final Fantasy. Então gente, esse aqui, vocês estão vendo, provavelmente é um quadro novo, é um formato novo que eu estou trazendo. Que é um formato que eu quero trazer aqui sem gameplays, mas que eu quero falar sobre alguns jogos, algumas coisas. Falar um pouco sobre a minha vida, minha experiência com alguns jogos. E hoje eu resolvi falar de Final Fantasy. Porque sim, na semana agora teve a conferência da Sony para mostrar o PlayStation 5 com preço. E eles mostraram o trailer do Final Fantasy XVI. E tipo, Final Fantasy é de longe uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. Não é nem de RPG, mas assim, de todo o tempo a franquia Final Fantasy tem muito especial na minha vida. Eu lembro que eu tava assistindo o trailer ali da conferência ali, vou ver outra conferência. Aí tava aparecendo lá os bonequinhos lá, eu comentei, eu virei pra Jack e falei, pô Jack, tá bonitão esses bonecos e... Meu Chocobo! E tipo, eu fiquei gritando muito, porque assim, eu sou fã de Final Fantasy desde que eu tenho uns 11 anos. Desde que eu comprei meu primeiro Final Fantasy, que foi o Final Fantasy VIII, gente. Que por acaso é meu Final Fantasy favorito. Muita gente fala mal dele. Muita gente fala mal dele, por causa que ele tem um sistema ruim. Mas é o meu Final Fantasy favorito, também é o meu primeiro Final Fantasy. E eu, como sou fã de longa data de Final Fantasy, eu pensei, eu não vou deixar só a minha opinião como fã de longa data, porque eu sou muito fã, mesmo. Então aqui, pra falar de Final Fantasy junto comigo hoje, eu trouxe o grande amigo meu, que é o Daniel, que vocês já devem conhecer ele, já participou aqui do vídeo antes. E quem não sabe também, ele é o editor do canal aqui. Então, apresente o Daniel pra quem não te conhece. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pessoa maravilhosa que tá assistindo este vídeo neste exato momento. Quando o Hanan me chamou pra fazer esse vídeo, eu falei, então, cara, eu não sou um grande fã de longa data de Final Fantasy. Você tem certeza? Eu tenho certeza, porque assim, eu sou fã de longa data. Eu tenho a maioria dos personagens e dos plots gravados na minha cabeça. Mas eu pensei, cara, o Daniel começou a gostar da franquia agora. Ele gostou muito do 15, ele gosta do Final Fantasy VII Remake, que ele jogou recentemente. Então eu vou tentar não dar o spoiler sobre aquela famosa personagem. Embora ele vá saber dessa personagem em breve, porque eu vou falar dela em breve aqui no canal. Ah, cara, você não precisa se preocupar muito com isso não, porque, como eu já tinha dito pra você antes, eu já meio que sabia da história do Final Fantasy VII antes de jogar o remake. Então eu já sei que certas pessoas vão morrer, certas coisas vão acontecer. A única coisa que realmente vai me encucar, porque tem personagens que estão mortos no Final Fantasy VII, mas que continuaram vivos no remake, então meio que pode ser uma total diferença. Certos personagens podem acabar ficando vivos e a gente não sabe. Exatamente, tem até uma teoria que surgiu quando assim que o jogo terminou, o pessoal falando que esse universo, no caso essa Gaia que a gente tá vivendo ali, é um universo alternativo onde aquele personagem não morreu, onde o Zack está vivo, no caso. Como fã recente, você deu chilique que nem eu quando viu Final Fantasy XVI? Eu não vou mentir, cara. Quando eu vi um novo título de Final Fantasy, eu pensei, ok, mais uma história para eu quebrar a minha cabeça. Tem esse negócio, cada Final Fantasy, se me corrija se eu estiver errado, não é meio que uma ordem cronológica, Não. Cada uma tem uma história própria. E um mundo próprio também. Então, as histórias de Final Fantasy sempre são uma coisa que acabam quebrando um pouco a cabeça de todo mundo que inicia. Eu fui um desses. Eu, pobrezinho Daniel de 2018, 19... Não, minto, 2018 mesmo, assistindo vídeos de Final Fantasy VII pra tentar entender a história e eu só me confundia mais. Então, quando eu vi esse Final Fantasy XVI, eu pensei, ok, como esse Final Fantasy vai quebrar minha cabeça, mas, meu Deus, esses personagens são muito bonitos, o sistema de combate vai continuar praticamente sendo o mesmo do Final Fantasy VII Remake, então eu vou gostar pra caramba dessa coisa. Tu falou do trailer, tem duas coisas nesse trailer que eu fiquei assim, ok. O sistema de batalha eu não sei se ele tá tão parecido com o do Final Fantasy VII, porque eu não vi o sistema de botões, no caso ali, pra você abrir, pra usar magia e tudo mais. E eu não vi personagem pra trocar. Eu só vi a gente controlando um personagem só. Isso me deixou muito encucado, porque geralmente Final Fantasy sempre teve muito personagem, sabe? Eu tenho uma ideia, assim. Na verdade, eu tô assumindo que tá sendo igual, porque não é mais aquele negócio de turnos, não é mais aquele combate de turnos como eram sempre foi. Os mais antigos. Como sempre foi, sim. Oi, Felipe! Opa! Visita surpresa! Vou ter que colocar isso aqui. Gente, o Felipe entrou! Opa, fala aí, galera. A gente tá falando do trailer do Final Fantasy XVI.
Cara, termina as opiniões de vocês que eu dou a mim, entendeu? Como eu estava dizendo, eu tô até hypado pra jogar isso, porque tem um sistema de combate que eu gosto. Eu estou assumindo que é parecido com Final Fantasy VII Remake, porque eles não mostraram absolutamente nada demais, só o carinha andando de um lado pro outro, levantando a espada, conjurando uma asa de fênix, conjurando punhos no melhor naipe Jojo da vida. E eu acho que vai ser legal. Eu acho que eu me vejo gostando desse jogo. Até porque se passa por um Final Fantasy mais medieval. E eu sou muito fã de história medieval. Os Final Fantasy medievais geralmente tem uma história muito boa. O Final Fantasy São VI... os melhores, né? O Final Fantasy... O Felipe pode falar que o Felipe gosta muito mais da trilogia do Super Nintendo do que eu. Eu joguei de Super Nintendo, ele é muito boa. Por mais que eu goste muito do 6, e o 6 não pega essa linha medieval, foi o último jogo a pegar, foi o 5. Eu gostei da vibe de voltarem com a temática medieval, só que diferente do Eli, não gostei tanto do trailer, entendeu? Abriu, eu pensei que era uma DLC, eu falei, DLC do 15. Eu também achei que era, eu demorei. Ou vai ser uma prequel do 15. Aí, tipo, eu tava vendo uma live e a galera falou, não, isso vai passar no mundo do Tactics. Eu falei, cara... no mundo, eu achei dele, ele parece com Ivalice. Ivalice também é o mundo do 12 também, não é só do Tactics não. O 12 também se passa em Ivalice. Sim. Aí depois eu vi os Summons. Eu falei, opa, legal, vai ter alguma coisa envolvida nisso. Porque a capa do jogo são dois a capa do jogo é Fênix e Frit batalhando. Eu até cheguei a teorizar com o Felipe que eu acho que a gente vai virar o Summon. No caso, o nosso protagonista ou é a Fênix ou é o Ifrit. Eu cheguei a suspeitar disso. Porque a gente nunca teve um Summon na capa. Então, depois, quando eu comecei a reavaliar o trailer, eu gostei da pegada medieval de volta, mas o que eu vi, o que deu pra ver, que tá muito igual ao Final Fantasy XV. E eu não gostei, eu não gosto desse tipo de gameplay. É legal, pra quem curte. Eu não achei parecido com 15. Mas, tipo, RPG, eu achei muito igual, cara. O sistema do dash, do teleporte, tem uma hora que ele dá um teleporte e a mão, como nosso amigo aí falou, que parece até Jojo, que eu queria muito que fosse parecido, mas me lembra muito o Nero do Devil May Cry, quando ele levanta a mão demônio pra cima pra dar o golpe. Eu falei, cara, isso tá me incomodando. E, tipo, perto do personagem principal, você não via nenhum outro NPC. É só o protagonista, não tem pare. Eu também comentei isso. Não tem pare. Aí eu falei assim, caraca, será que isso aí vai influenciar? A gente até teorizou também que pode ser que você jogue com... O protagonista e o antagonista. O protagonista e o antagonista. E eu fiquei na dúvida no jogo. Mas aí quando chegou no final, que mostrou que era Final Fantasy XVI, eu falei, ué, sério isso? Não, quando apareceu o Chocobo eu gritei. Chocobo é Final Fantasy, não tem Chocobo em outra franquia. O que eles mostraram pra mim, trazendo de volta ao mundo medieval. Desde o 9 que a gente não tem o medieval, né? Ou eu tô enganado? Desde o 9, né? Vou resumir tudo aqui, Final Fantasy. A gente tem os 3 primeiros. O primeiro foi que salvou o Square, salvou todo mundo, tem sua importância histórica, mas envelheceu mal. É o jogo que você consegue zerar o jogo se você subir 36 vezes a mesma escada. A gente tem a trilogia de Super Nintendo, que é muito boa. O 4 tem a redenção do Cécio, que é o Cécio como Cavaleiro Negro virando Paladino, e a redenção dele. É muito bom. E tem o 6, cara. Eu lembro que eu joguei o 6. Cadê? Eu tenho até o 6 aqui, gente. Final Fantasy 6. Eu lembro quando eu joguei ele a primeira vez, eu baixei no emulador, que na época não tinha como achar mais. Eu lembro que o chefe chegou no final do jogo e eu vi o vilão lá, o Kefka. Ele literalmente explodiu o planeta Terra. Ele conquistou o mundo e explodiu. Eu fiquei, o que eu fiz de errado? Como assim ele ganhou? A trilogia de Super Nintendo e a de PlayStation 1, ela tem os plot twists que tu fica mais, tipo, como assim? Então, do PlayStation 1 eu já... sabe como é que é, né? O 9... Assim, o 9 pra mim é o melhor. O 9 do PlayStation assim, 1. Em questão de plot twist, o 9 é o que tu fica mais... ok, previsível. É um jogo muito bom, porque assim, o 9, ele voltou às raízes, ele voltou a ter o esquema de medieval, ele voltou a gente a ter 4 personagens na party ao invés de 3, como começou a ficar frequente a partir do PlayStation 1. Ele conta a história do Zidane, mas a história principal do jogo é quase em torno do Vivi e ele questionando qual o sentido da vida, se faz sentido ele estar vivo ou se ele está morto. Assim, um questionamento filosofal, mas o que a história do jogo passa, sabe? O 8 é o melhor Final Fantasy que tem em questão de história. Tu mexe com viagem temporal. É quase um Dark, tá ligado? Tu fica preso no fluxo espaço-tempo. Só que o 8 tem um pequeno problema, que é o sistema de draw, que é uma bosta.
É horrível, é a pior coisa que fizeram em Final Fantasy foi o sistema de draw do 8. Mas em questão de história, ele tem uma história muito boa. Tem o romance todo do Squall com a Rinoa, a guerra de Balamb Garden com o outro Garden. Assim, tem umas cenas muito épicas, além da música, Libera o Fatale também, que é muito boa. Tem a teoria que ele tá morto. Tem a teoria que o Squall tá morto. E tem o 7, que é o mais superestimado pra mim. Ele é bom, não tô falando que ele é ruim, ele é bom. Mas ele é superestimado pra mim, porque ele deixa muita coisa em branco. Assim, tem muito furo que eles deixaram pra lá, que eles esqueceram. Dani, se você realmente quiser ver o suprassumo de Final Fantasy... É o 6. Jogue o 6, cara. Jogue o 6. Ok, vou anotar aqui. O 5 é o meu queridinho, porque o 5 ele consegue aprimorar, você criar o seu personagem. O filme de Job do jeito que você quiser. Eu quero que meu personagem seja um cavaleiro. Você pode ser um ladino com 99 de carisma. Exato, é isso. O 5 funciona assim. Mas em questão de história, ele é o pior da trilogia de Super Nintendo. Ele é o pior da trilogia. Mas ele é muito bom. A gente passou toda essa saga de Final Fantasy de Super Nintendo, PlayStation 1. A gente entrou num lugar que começou a ficar escuro, que foi a trilogia do PlayStation 2, que teve um jogo bom só. O primeiro Final Fantasy que eu lembro que eu joguei, que inclusive foi na minha faixa de 11, 12 anos, talvez pra baixo disso, foi o famigerado X2. Meus pêsames. Nossa, eu sou muito ruim. Meus pêsames. Então, eu tenho vaguíssimas memórias do X2. Eu lembro que tem a abertura lá, que tem as menininhas cantando. Que tem as menininhas cantando. Eu adorava essa musiquinha quando eu era mais novo. E eu lembro que eu não salvava o jogo só para ouvir a abertura de novo. eu era desses. Aí, uns anos depois, eu comprei de novo para jogar no PlayStation 2. E, de novo, vagas memórias escusas. Eu lembro de poucos monstros. Eu lembro que eu achava as meninas muito bonitas. Por isso que eu me apaixonava ainda mais. Uma coisa que me marcou bastante foi um encontro com um certo monstrinho verde Malboro? De faquinha baixinho. Ah, o Tom Berry. Esse mesmo. Quando eu tava fazendo uma quest, eu não me lembro. De novo, vaguíssimas memórias. Tava lá com os meus Phoenix Down, minhas poções de cura. Aí eu tava subindo a colina, feliz, e eu tive um encontro com esse bicho. Aí eu pensei, pô, esse cara é baixinho, não vai fazer nada. Toma em 3 e ele é sozinho. Meu amigo, nos 13 Phoenix Down que eu tive, eu gastei 12 pra matar essa coisa. Esse filhote de... Imagine o quanto que eu tremi quando eu encontrei esse filhote maldito no Final Fantasy VII Remake. Tem 3 bichos que tem em todo Final Fantasy e que, se puder, foge. O primeiro é o Thornberry, que você acabou de falar. O segundo é o Cactuar, que é um cacto ridículo. E também tem o Malboro. E tipo, dessa trilogia do Play 2, a gente tem o Final Fantasy X, tem o Final Fantasy X-2, que a gente deu os pêsames pro Daniel. E tem o Final Fantasy XII. Ainda bem que ele não lembra, né? Ainda bem que ele não lembra. Antes de eu falar do 12, eu quero falar do 10 primeiro, que é o melhor dos 3 pra mim. Sim. Ele é o primeiro Final Fantasy que teve dublagem de voz. Isso é uma coisa muito legal. Tem a dublagem esquisita do Tidus rindo? Tem! Ah, eu sei qual é, caraca! Mas assim, foi o primeiro Final Fantasy dublado. E eu tenho nesse jogo, eu tenho uma lembrança muito boa, assim, da minha vida pessoal, assim, uma lembrança muito gostosa, que quando eu comprei esse jogo, a minha mãe tava viajando e eu tava sozinho em casa, literalmente, eu ia ficar sozinho em casa uns 4 dias. Aí minha mãe pediu pra minha avó ficar tomando conta de mim lá em casa. Aí, tipo, eu tava jogando muito jogo que era recém-comprado, e toda vez que eu jogo esse jogo eu lembro da minha avó por causa disso, que eu pegava a Yuna lá e eu ficava invocando os bichinhos. Aí sempre que eu invocava o Ifrit, minha avó aparecia e falava, meu filho, esse bicho é muito feio, você vai ter pesadelo, muda esse jogo. Eu falava, não, vó, eu não vou ter pesadelo, não. Ele é bonzinho, minha avó. Não, mas a avó vai ter pesadelo, troca de bicho. E hoje em dia eu já não tenho mais minha avó. Minha avó já faleceu, tem 6 anos. E eu sempre que eu jogo Final Fantasy, eu lembro dela por causa disso, assim. Eu tenho muita saudade da minha avó e eu tenho essa memória, assim, marcada comigo por causa dessa memória da minha avó desse jogo. Ele tem inúmeras coisas bonitas. Ele tem a Yuna fazendo o ritual pela primeira vez, depois que todo mundo morre. Essa cena é maravilhosa. Não, essa cena é linda. Da Yuna fazendo o ritual pela primeira vez, lá botando as almas pro lugar. Essa cena é linda. Assim, até aí, o Final Fantasy sempre teve cenas muito marcantes. Tipo assim, todo Final Fantasy tem uma cena que te marca. E o 10 tem. E a partir daí começou a ficar escuso disso. E tem depois o Final Fantasy XII, pra encerrar no PlayStation 2. Assim, eu lembro assim, na época,
PlayStation 2 não existia jogo original, tá? Eu fui na barraquinha lá, paguei R$10 no jogo, botei lá pra jogar, falei, Final Fantasy 12, aí começou já com um morcenão bonito, falei, caramba, o gráfico é diferente, o personagem tá mais realista, não tá cartoonizado. Falei, pô, legal, aí tô lá jogando com o Van, aí sequestra a irmã do Van, que é Penelo, pô, beleza. Começou o sistema de batalha. Uma bosta! Eles mudaram o sistema de batalha inteiro, deixaram igual como se fosse um MMORPG, só que offline. Eu peguei o CD, eu voltei na barraquinha e troquei por um PES, porque eu falei, não tá funcionando. Falei que não tá funcionando e troquei. Aí eu fui jogar no PlayStation 4 uns 2 anos atrás, o remake que fizeram, o Zodiac Age, e eu continuo achando ruim. Mas assim, é melhor do que a minha memória lembrava. Mas assim, não tem nenhuma cena assim que seja, oh meu Deus, que cena marcante, vou guardar no meu coração. Talvez a destruição da nave, do Leviatã, seja a parte mais marcante, mas assim, não é um jogo que marca. Tanto que ele tem uma continuação que ninguém sabe, pro Nintendo DS. Então é Final Fantasy 12-2. Não é 12-2, ele tem um nome. Ele tem um nome que eu não lembro agora. Final Fantasy 12 DS. Eu não me surpreenderia nem um pouco se fosse 12-2, porque, de novo, japonês não sabe. É Final Fantasy 12 Revenant Wings. Não tem número, ok. Depois disso aí, a gente não teve mais Final Fantasy com cena marcante. Tem a trilogia da Lightning. Eu gosto muito da trilogia da Lightning. Eu gosto da Lightning, eu gosto do Lightning Returns. O 13-2 eu gosto? Não. É uma merda também. Mas assim, eu gosto do primeiro, eu gosto da historinha do Hope, eu gosto do final lá da Lightning salvando a irmã. Mas assim, não tem cena marcante. O 15, eu odeio Final Fantasy 15. O jogo foi entregue pela metade. Por isso eu falei, pra mim não teve final. Horrível, mas assim, o final do jogo, ele tem aquela cena que pra mim é muito marcante, porque a gente passa o jogo inteiro desenvolvendo a amizade dos protagonistas. A gente tem aquela última cena na fogueira já, com o Ignifergo, com Gladiolus, com Noctis. Eles sabem que o que vai acontecer ali, que é a despedida deles. Aquela cena ali, eu acho aquela cena muito marcante. Aquela cena me marcou. E tipo, tem muito Final Fantasy já que não tinha cena marcante. Aquele foi ok. Eu concordo absolutamente com você quanto à cena final. Foi uma coisa que me fez compadecer muito mais com os personagens, assim, Não vou mentir, quase chorei, muito. O Final Fantasy XV foi o primeiro Final Fantasy que eu realmente zerei. Foi que eu cheguei até o final. Eu não vou mentir, teve alguns momentos que eu meio que joguei um pouco rushado, porque eu tava com muita preguiça de seguir a história. Eu meio que tava jogando só pra zerar logo de uma vez. Tipo, eu comecei jogando, só que eu parei por um tempo, por motivos de trabalho, faculdade, larguei ele por um bom tempo, mas depois eu olhei pro Final Fantasy e pensei, não, vou zerar isso aqui. Aí eu peguei um dia inteiro só pra zerar. Eu acho que eu joguei das 8 da manhã até as 10 da noite e eu consegui zerar esse jogo. E teve uma cena que eu realmente consegui me marcar bastante. Foi o Leviatã? Foi a do Leviatã. Porque, cara, agora foi um pouco de mim. Eu sou muito fã de Monstro Gigante. Minha infância inteira foi marcada por eu, Danielzinho de 6, 7 anos, surtando com Power Rangers na TV. Muito bom. Então, sempre que eu via, sempre que eu vejo, até hoje, vejo combates e cenas que tenham monstros gigantes, meio que me faz lembrar um pouco da minha infância, meio que me faz voltar a ser um garotinho retardado que fica gritando. Isso é literalmente em qualquer mídia. Quando eu vi essa cena do monstro gigante subindo, opa, monstro gigante. Aí então ele começou a falar, me chamando de verme, não sei o quê. E quando ele mostrou que a gente ia lutar com ele, eu gritei no quarto. Foi uma coisa que realmente me animou muito, que até me acordou pra voltar a jogar. Eu também sou muito fã desse negócio, o bichinho pequenininho enfrentando um monstro gigante. Davi Golias. No melhor estilo Davi Golias. Eu adoro esse tipo de coisa. Essa cena do Leviatã me marcou porque a cinemática do Leviatã surgindo das águas lá é muito bonito. E porque, assim, desde o começo do jogo, eu já suspeitava que a Luna Freya ia morrer. Eu falei, ela vai morrer. Nossa, isso me frustrou tanto, cara. Assim, desde o começo do jogo, assim, pelo andar da carruagem, eu tava, ela vai morrer. Mas ela vai morrer perto do final do jogo, junto com o Noctis. Assim, na minha cabeça, pelo que tava falando, era. Quando ela morre, eu falei, ué, era pra ela morrer depois. Qual que é a motivação do Noctis? Agora não tem motivação esse cara? Nossa, cara, isso me frustrou demais. Quando eu vi que ele perdeu o amor da vida dele, eu meio que fiquei triste por ele. Cara, se tu for jogar o Final Fantasy IV e o que a gente recomendou, tu vai ficar tão frustrado com tanta gente que morre. Nossa. O 5. Nossa. O 5 só morre um, pelo menos. No 5 só morre um, mas é uma morte, tipo, pô, marcante. Eu acho assim, quando o autor ele pega e ele tem a coragem dele matar um personagem querido, isso pra mim me dá créditos à obra. Isso que dá crédito ao Final Fantasy. Todo mundo morre em todo jogo. O jogo é excelente por isso, entendeu? Não por isso, mas tem milhões e milhões de coisas no jogo que
enriquece. É igual o Final Fantasy V, é igual o Final Fantasy VI. O 7, pra mim, assim, é jogável, mas eu acho muito... Se alguém falar morte de videogame, a primeira cena que o pessoal lembra é da 7. A Ares é... a morte mais marcante dos videogames é da Ares. Quando o autor ele tem essa ousadia. Essa ousadia, eu dou um ponto pra série. Agora, no Final Fantasy VII, eles querem fazer uma quest pra trazer a Ares. O pessoal tá cogitando. Mas assim, é o que eu falei. Eu vou até abrir aqui, bora falar do remake. Assim, eu já falei aqui que eu acho ele superestimado. É um bom jogo, eu gosto dele. Mas eu tenho sério problema com ele, que eu acho a história dele... Acabou o disco 1, a gente entra no disco 2, eles meio que deixaram a história de lado, sabe? Eles meio que começam a jogar de qualquer jeito, fica cheio de buraco. Parece que é uma outra história. Ficam com assuntos pendentes em aberto, sabe? A história meio que perde o foco. E assim, quando anunciaram o remake, eu fiquei, ótimo, eles vão fazer um jogo enorme, do tamanho do 15, e vão corrigir isso. Aí quando eles anunciaram em partes, eu tô muito preocupado. Por exemplo, vai lançar a parte 2 em 2021, 2022, sei lá quando vai lançar a parte 2. E tipo, eu tô com muito medo deles lançarem a parte 2 e não vender bem, e eles verem que vai flopar, e eles quererem encerrar na parte 3 e comprimir todo o resto na parte 3. E a gente ter 2 Final Fantasy VII com a história em aberto. E outra... Você esqueceu, né? O Zack tá vivo. O Zack tá vivo. Nossa, mano. Nossa. O Zack tá vivo. A gente matou o destino, cara. O Sephiroth é o quê? É o espectro que aparece no meio do jogo do nada. Nossa, o Sephiroth só aparecia na Shinra. Ele apareceu no começo do jogo. Entendeu? Eu acho assim... Eu joguei o remake. Graficamente, eu não tenho nada que reclamar. Tudo muito bonito, muito bonito. Até estranhei, eu falei, pô, essa parada é do PlayStation 4. Tá bonitão. Isso, cara, tá muito bom. Mas, caraca, a jogabilidade, meu amigo, você chega na primeira, no distrito, tu tem que falar com o carteiro, tem que falar com a porteira, tem que fazer isso. Tutorial, fazer tutorial. Nossa, é um tutorial de mais de 1 hora. Bem-vindo a Pokémon Ultra Lua. Caraca, mano, não faz isso. Todo mundo já conhece a história. Não, o Daniel nunca jogou. Então, o público que tá consumindo Final Fantasy por causa do 15 não conhece. Mas, tipo, eles contam a história de uma forma tão burra. Cara, tá bizarro. O remake tá muito bizarro. Assim, eles estão dando ênfase na história. O Zack apareceu, eu falei, mano, onde é que eu tô? Mas o Zack tá vivo, foi bizarro. O Zack muda completamente a história. Eu aposto que vai ter muita mudança, cara. Vai ter muita mudança nisso. Cara, se eles fecharem a história, eu fico feliz. Eu só não gosto da história aberta, como fica. Eles vão, cara, não vai ter o Weapon. Já começa aí. Eu não ligo pro Weapon, só quero que feche a história. Eu só quero a história fechadinha. No meu caso, o Final Fantasy VII Remake foi literalmente a minha primeira experiência com o Final Fantasy VII. Eu não joguei o clássico. Por que eu não joguei o clássico? Porque eu vi aquele Cloud nos formatos poligonais, aqueles personagens tudo quadrado, tudo feio. Eu com certeza iria dropar esse jogo por causa da feiura, sabe? Eu dropei no meio do jogo. Nossa. Eu dropei no meio. Quando eu vi o Final Fantasy VII Remake pra PlayStation 4, todo bonitão, com um sistema de combate que eu gosto, eu fiquei feliz com o jogo do Final Fantasy VII Remake. Eu acho que se eu tivesse jogado o primeiro, eu acredito que a minha experiência com o remake poderia ter sido até um pouco melhor, porque eu teria pego referências, músicas que poderiam me lembrar. Eu fico bastante tempo no YouTube assistindo reacts de momentos de jogos que eu acabei surtando pra ver como o pessoal surtou. E tinha momentos do pessoal surtando com a música da batalha contra a Jenova Dreamweaver, que inclusive foi pra mim a luta que eu mais dei de mim pra eu não morrer. Porque se eu voltasse do começo, eu ia ficar frustrado. Tem bons RPGs que conseguem fazer isso, e Final Fantasy consegue, em todas as gamas. Ele consegue tratar a tua party. Tipo, ó, cara, tem que ser primordial as suas escolhas. Você explicou sobre o gráfico do Final Fantasy VII. Cara, pra você ter uma ideia, eu joguei muito Super Nintendo 64 na minha vida. E o Polygon Team, se você botar isso no YouTube... Polygon Team dos Smash Bros. Eles são mais bem feitos do que os personagens de Final Fantasy VII. Mas eu não tiro mérito do jogo, porque não. É um jogaço. Ele reviveu a franquia, porque embora reviveu a franquia. Embora a gente fale do 6, como a gente começou, que o 6 é muito bom, até falei pra você jogar, depois se você quiser jogar, ele tem em português na Steam, se você quiser também. Mas assim, ele é um jogo que ele não fez tanto
tanto sucesso na época. E o 7 reviveu a franquia. E o Sephiroth é um dos melhores antagonistas junto com Kefka também, isso aí não tem como negar. Eu poderia fazer uma tese listando cada coisinha que me fez amar demais o Sephiroth no remake. Todos os vilões antes de Final Fantasy era sempre muito caricata. Tipo, caricato. Igual o Kefka. O Kefka é muito mais complexo. Ele sai dessa linha. Ele é humano. Entendeu? Ele é humano. Eu lembro que a cada momento que o Sephiroth ele aparecia no remake, eu ficava um pouco tenso. É uma coisa que me fez gostar muito, muito dele mesmo. A todo momento ele tá por cima. Você olha pra cara dele, ele não fica abalado por nenhum momento. Ele sempre tá sorrindo de forma cruel, maligna. Ele fala com o olhar, eu sou melhor do que você é um merda, você não pode me frustrar. Eu falei isso com você, Hanan. Quando o Sephiroth começou a descer, no começo da luta, eu larguei o controle. Eu larguei o controle de medo. Eu não queria lutar contra ele. Eu tenho muito isso com o Ganon, cara. O Ganon do 64, quando você derrota ele pela primeira vez, e a segunda, que ele levanta dos escombros e mostra a Triforce, cara, eu fico arrepiado até hoje. Não tenho o que me falar, tipo, a sensação de, tipo, cara, tô perdendo, vou perder, mas eu quero lutar contra esse cara. Eu sei a sensação que você tem com o Sephiroth. É a mesma com o Ganon, cara. É muito bom. É realmente muito bom, cara. O jogo, ele realmente me fez mergulhar de cabeça, saca? Ele... Sim. E isso, cara, é uma coisa assim que assim, a franquia Final Fantasy ela faz de uma maneira, cara, que todo jogo de Final Fantasy faz tu entrar de cabeça naquele universo. Você vive o personagem, você vive as histórias, até os NPCs são importantes pra você. E essa é, assim, não é minha franquia favorita, mas assim, Final Fantasy, em questão de franquia, é minha segunda franquia favorita. Eu amo de paixão, eu berrei, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu gritei muito alto quando eu vi a Cavalaria Chocobo no trailer e eu vi que era um Final Fantasy novo. E, gente, joguem Final Fantasy. Tem Final Fantasy na Steam, vocês podem comprar as versões de Nintendinho, elas estão remasterizadas, tem modelos 3D. Se vocês gostam de RPG, joguem. Eu tô abrindo minha Steam agora, pera aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato, assim, é mais conversando mesmo, sem gameplay, só de conversa pra contar mais sobre a vida, sobre a minha experiência, sobre algum jogo que eu gosto, sobre alguma conferência que aconteceu. O GOT vai acontecer, eu devo fazer isso com o GOT também. Então, deixa seu like, fale aqui o que você achou aqui, se você gosta desse formato e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau!